A paz do Senhor. Estou aqui para fazer um curto vídeo para a nossa reflexão. E eu fiz um vídeo já falando a respeito de algo que eu venho sentindo um alerta no meu coração sobre a vinda do Senhor, sobre esse evento que vai acontecer em um tempo futuro, em um tempo próximo, onde Jesus irá voltar, irá resgatar a sua igreja. E eu tenho me confortado com essas palavras e tenho sentido um alerta no meu coração de falar sobre a vinda do Senhor, de trazer a nossa consciência de que Jesus está voltando. O mundo, como eu sempre digo nos meus vídeos, está de mal a pior. Nós estamos perdendo a noção do óbvio. Nós estamos subvertendo a verdade de uma forma muito fraudulenta, de uma forma muito perigosa. E no meio dessa loucura do mundo, nós como igreja, que vivemos a verdade de Cristo, precisamos nos consolar de saber que um dia Jesus Cristo irá vir à Terra e vai colocar em ordem tudo aquilo que os ímpios e nós, através do com a natureza pecaminosa, corrompemos em termos de verdade, em termos de família, em termos de responsabilidade como filhos, como pais, em termos de, na sociedade, de sermos luz, de tudo aquilo que nós corrompemos, nós precisamos, nós temos a esperança de que um dia Cristo irá voltar, irá colocar tudo no seu devido lugar. E isso me consola, ao mesmo tempo me dá um alerta, me traz um alerta no meu coração dizendo que eu preciso me preparar para esse encontro, que eu preciso sempre viver na terra, almejando que esse tempo que nós vivemos irá findar. Esse tempo que nós vivemos hoje irá acabar, essa era terá um fim e um dia Jesus irá inaugurar o estado eterno. É, eu sinto no meu coração que isso está próximo. Claro que nós temos ainda muita coisa para fazer. Não é que nós vamos esperar o Senhor de forma letárgica, de forma preguiçosa. Mas como disse C.S. Lewis, os homens que mais fizeram pela terra foram aqueles que almejavam a eternidade. E eu no meu coração tenho almejado a eternidade, tenho almejado o meu encontro com Cristo, tenho almejado estar livre da minha ofensa que está no meu coração contra o Senhor, daquilo que o apóstolo Paulo falou, que a natureza geme em dores de parto, esperando a redenção, e eu ansiosamente espero pela redenção do meu corpo, e encorajo a você também a fazer o mesmo, esperar a vinda do Senhor, porque se nós esperamos a vinda do Senhor, naturalmente nós iremos nos preparar dia após dia para esse encontro com o Senhor que está breve, que vai vir como laço sobre a humanidade. Jesus diz que ele vem como um ladrão de noite, que ninguém sabe o dia nem a hora, nem como vai acontecer, mas uma coisa é certa: Jesus irá voltar nem antes e nem depois do tempo que o Pai determinou pelo seu próprio poder. E eu queria ler aqui uma passagem linda que está em Apocalipse 21, quando depois que João vê todo o acontecimento da grande tribulação, da besta, do anticristo, dos sete selos, das sete taças e das sete trombetas que vem como juízo do Senhor sobre a terra, onde será um tempo de que o Senhor vai lidar com Israel e com os remanescentes daqueles que viveram na brincadeira e não foram arrebatados. O Senhor preparou um momento no futuro para lidar com os habitantes da terra. E diz a palavra que vai ser um tempo de provação para provar aqueles que habitam sobre a terra. E depois que tudo isso acontece no livro de Apocalipse, todo esse juízo que Deus derrama sobre a terra, eu
Creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu quero ir na primeira leva, quero subir com o Senhor, encontrar o Senhor nos ares. Mas fica aqui uma palavra de exortação para nós nos prepararmos, porque vai vir um dia de juízo. O Senhor diz em Isaías, no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, que o Senhor irá chacoalhar a terra, que a terra sairá do seu eixo. Essa será a ira de Deus Pai contra a humanidade, e é a ira que ele tem contra a humanidade, porque nós viramos as costas para ele. No jardim do Éden, Deus deu a Adão a oportunidade de proteger a glória do Senhor. Adão ia gerenciar a criação, Adão ia proteger a criação, Adão ia ser um portador e um guardador da glória de Deus, e Adão deu as costas para esse privilégio. Por que Adão fez isso? Então há uma ira no coração de Deus contra nós, há uma ira no coração de Deus contra a humanidade, e no livro de Apocalipse você vê toda essa ira sendo derramada sem mistura que vai acontecer sobre a terra. E eu não quero entrar aqui no corpo do livro do Apocalipse, mas eu quero ler a partir do verso 21, depois que o Senhor traz esse juízo sobre a terra, depois que o Senhor traz essa provação sobre aqueles que brincaram de ser crentes, sobre os ímpios, sobre aqueles que rejeitaram a Cristo, e diz a palavra que nós temos que beijar o filho para que o pai não se irrite, em Salmos 2, se eu não me engano. Então, Deus derrama a sua ira sobre a terra. E eu queria ler aqui, depois que tudo isso aconteceu, a partir no capítulo 21, a partir do verso 1, o que o Senhor tem preparado para aqueles que perseveram até o fim, para aqueles que sofrem hoje e carregam a sua cruz, e carregam a semente gemendo e chorando, o que o Senhor tem preparado para esse povo em um tempo que está próximo e por toda a eternidade que o Senhor tem preparado. Lá do jardim o Senhor já construiu uma cidade chamada Nova Jerusalém para nós na eternidade. Creio que havia uma escolha no coração de Adão de não pecar, mas porque Adão pecou, o Senhor já havia preparado de antemão um plano da salvação que você vê ao longo da Bíblia, e Deus da eternidade já construiu essa cidade para nós, para que aqueles que amam a Cristo, para que aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, aqueles que estão dispostos a carregar a cruz, aqueles que estão dispostos a viverem na verdade, viverem na luz, protegendo os valores que Deus protege, que Deus ama. Para esses, o Senhor tem preparado a Nova Jerusalém, que já está pronta, que já está firme e inabalável na eternidade. Por mais que pregadores prepotentes possam pensar que podem chegar à eternidade e destronar Deus, eles estão enganados. A nossa insolência é tão grande que se nós pudéssemos destronar Deus, nós o faríamos. Mas nós não podemos. Ninguém pode se opor a Deus, e os pregadores prepotentes que acham que irão conseguir fazer isso estão enganados, porque Deus não vai sair do seu trono, Deus não vai delegar a sua glória a ninguém, Deus não vai desistir da Nova Jerusalém, Deus não vai abandonar e nem desistir da sua igreja. Não adianta. O diabo pode trabalhar, as trevas podem trabalhar, mas as trevas não irá vencer, e nós sempre fomos em pouco número. A igreja sempre sofreu, sempre... Se você vê na história dos profetas, era um profeta contra o mundo. O Senhor levantava um profeta para lutar contra uma nação, alinhar uma nação. Então nós sempre estamos com a minoria. Mas o poder que Deus nos delega
extremamente mais poderoso e mais eficiente para nós trabalharmos, para nós fazermos aquilo que Paulo nos diz em 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E se nós vivermos em santidade, nós receberemos esse poder e essa dádiva do Senhor para construirmos a nossa família, para subjugarmos o mundo, não de forma hipócrita, mas de forma justa, segundo a reta justiça, né? Enfim, nós iremos voltarmos a proteger a glória de Deus, como Adão um dia protegeu a glória de Deus, que Cristo veio resgatar na redenção, na cruz. E Cristo resgatou essa oportunidade de nós termos comunhão com o Pai, mas de nós portarmos novamente a imagem do Senhor e a glória de Deus Pai. Eu queria ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras, em Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1, que diz assim: aqui é depois de todo o juízo, e olha que maravilhoso, isso tem que te dar esperança. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Essas palavras têm que nos consolar. Um dia não haverá mais morte, um dia não haverá mais apostasia. A Bíblia, como palavra de Deus, nós não mais precisaremos, porque então nós não andaremos mais por fé e veremos a Deus, e não precisaremos mais de doutrina, porque a perfeição estará em nosso corpo quando nós formos glorificados. E toda essa bagunça que o mundo tem vivido não existirá na Nova Jerusalém. Toda essa confusão de gênero, de pessoas lutando contra o óbvio, de pessoas lutando contra o gene de homem, de mulher, das nossas crianças serem atingidas pela pornografia, das nossas crianças serem atingidas pela ideologia de gênero, dizendo que elas podem escolher o gênero delas. Tudo isso, toda essa bagunça da mentira, das falsas pregações, da subversão do evangelho, uma tentativa de misturar o evangelho com filosofia, tudo isso é morte, tudo isso terá fim. E não vai entrar nada na Nova Jerusalém que corrompa. E todas essas lágrimas que nós estamos derramando, que eu creio que há santos na terra, há verdadeiros pastores, verdadeiros pregadores que gemem, que sofrem, o Senhor diz que enxugará não só dos pastores, mas do rebanho, da igreja do Senhor que sofre, que chora, que geme. O Senhor um dia enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e nós habitaremos com o Senhor para sempre. Isso tem que me consolar, isso tem que te consolar, porque tudo isso terá fim. Eu creio que o tempo que estamos vivendo é um tempo onde eu sinto que talvez a paciência do Senhor esteja no limite com o que nós estamos fazendo na terra. E já não há mais tempo para esperar, né? Já não há mais tempo. Acho que os nossos pecados já estão no limite da paciência do Senhor. E a minha alegria é que o Senhor colocará fim a tudo isso. E nós, como cristãos devemos fazer a nossa parte, devemos
construir a nossa casa na rocha, devemos construir, proteger a nossa família, viver aquilo que ouvimos na igreja todos os dias, vivermos aquilo que falamos, que pregamos de uma forma sincera, de uma forma concreta e de uma forma intensa, porque há um espírito babilônico já no mundo e nós precisamos resistir com a verdade, nós precisamos resistir com a palavra de Deus. Então, a Nova Jerusalém já está pronta, Jesus irá voltar. Então, aguente firme e aguente firme em fidelidade, em santidade, aguente firme tendo valores, tendo uma convicção firme no Senhor, de que o Senhor irá voltar, tendo uma fé, não uma pouca fé, mas uma fé firme, porque tendo uma fé firme, você terá mais conforto na sua vida, de como você vive, e você terá mais estabilidade na sua vida. Às vezes, quando você não tem fé, você, é como o Tiago disse, é jogado de um lado para o outro, como as ondas do mar, e é inconstante. Mas se nós temos fé em Jesus, uma fé firme e inabalável, a nossa vida vai ser estável, estabilizada, calma, tranquila, porque a nossa fé está nos dando esse suporte. Então, espere o Senhor com fé, espere o Senhor com intensidade na sua obediência e acrescente virtude à sua fé. Aquilo que Pedro nos ensinou na sua carta de termos uma fé virtuosa. Amém? Esse é o vídeo que eu gostaria de fazer. E ouça o alerta do seu coração que o Senhor tem colocado nos nossos corações de que o Senhor está voltando. Amém? Que Deus abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.